Olá, meus amados irmãos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam na bênção do Senhor. Eu desejo nesse ano de 2025 a prosperidade, né? A bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Que Deus esteja protegendo a sua vida, todo o seu andar, por onde você estiver, que Deus esteja sobre os seus negócios, que seja um ano frutífero. É o que eu desejo em nome de Jesus para a sua vida e para a sua família. Esse primeiro vídeo nosso de 2025, nós vamos estar aqui fazendo a leitura de Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, né, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha só o que o Senhor vem a nos ensinar aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. 3 verbos aqui nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração. É o verbo ler, é o verbo ouvir e o verbo guardar. Todos eles, servem para que nós possamos estar com o nosso relacionamento maior com a palavra de Deus. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Aquele que lê, a leitura serve para termos o entendimento e a compreensão daquilo que Deus já revelou na sua palavra. Então aquilo que Deus já revelou, já está revelado, já está escrito. Então a leitura, quando eu faço a leitura, né, Deus ele traz o discernimento, a compreensão daquilo que já está escrito para a minha vida. Como que eu vou compreender, como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida, sendo que eu não leio a palavra? Então, se eu quero compreender a mente de Deus, se eu quero compreender, entender como Deus age, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso ter uma leitura diariamente, né, da palavra de Deus na minha vida. Leitura e meditação são 2 ingredientes que jamais devem faltar na vida do servo de Deus. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, né, parafraseando, o Senhor diz: olha, medita na minha lei dia e noite, para que tudo vá bem na sua vida. Então nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Lá em Salmo 119, 97 fala: quanto amo a tua lei, Senhor, ela é a minha meditação todos os dias da minha vida. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é de conhecer. Para conhecer eu preciso buscar, eu preciso ler para conhecer a palavra de Deus, né? Mateus 22, 29 também fala que nós erramos por não conhecer as escrituras e o poder de Deus, por não conhecimento. Então eu preciso ler para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Outro verbo também que é falado aqui é o verbo ouvir, né? Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. O ouvir serve para obedecermos, né? Ou seja, praticar aquilo que está escrito, né? O grande servo de Deus, Tiago, no capítulo 1, 23, ele fala o quê? Parafraseando também, ele diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas nós devemos praticar aquilo que estamos ouvindo. Então, irmãos, quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que colocar ela em prática, né? Eu leio, eu tenho entendimento, eu tenho a compreensão, então eu vou ouvir o que Deus está falando para a minha vida, daí eu saio para praticar. Eu preciso praticar aquilo que eu ouvi, que eu estou ouvindo da parte de Deus, né? Então não tenho que ficar, eu ouvi a palavra de Deus, ficar sentado, né? Não, né? Então eu ouvi a palavra de Deus, eu preciso praticar aquilo que eu ouvi, aquilo que Deus falou, né, através dos seus servos, né, dos profetas dele, de alguém para ministrar na minha vida. Aquele que guarda, a palavra do Senhor deve ser guardada no nosso coração e na nossa mente. O objetivo é não pecarmos contra ele. Então a palavra do Senhor, ela deve ser guardada no nosso coração e na nossa mente. Com qual objetivo? O objetivo de nós não pecarmos contra ele. Lá em Salmo 119, né, no versículo 11, fala: escondi ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que vai me livrar? O que vai fazer com que eu não peque contra o Senhor? É a palavra de Deus. Então eu posso estar em qualquer lugar, irmãos. Eu posso estar
digamos assim, fora da minha localidade, não estou na minha congregação, na minha igreja, ou aonde eu vou, né, servir ao Senhor, eu posso estar de férias, eu posso estar em qualquer lugar, mas o que vai fazer com que eu não peque contra o Senhor é o quê? É a palavra dele que eu guardei no meu coração, que eu escondi no meu coração. Então, olha só que interessante, o verbo grego, né, guardar, o verbo grego é tereo. Ele tem o sentido de que de guardar, de observar, de cuidar atentamente, de tomar conta de e manter também, e etc, né? Com isso, nosso objetivo é observar atentamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina e manter ela segura no nosso coração e tomar conta dessa semente que é a palavra de Deus, para que as aves malignas não venham e roubem a palavra de Deus de nós. Como está escrito na própria palavra, que às vezes o semeador saiu para semear e as aves ficaram olhando aquela semente. Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não guardar a palavra atentamente no nosso coração, na nossa mente, o inimigo vem e rouba, para que nós não possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Olha só que interessante, né, meus irmãos? Então, que esse ano de 2025 seja um ano onde nós possamos ler mais a palavra de Deus. Seja um ano onde nós possamos ouvir mais a palavra de Deus. E seja um ano onde nós possamos depositar, guardar, esconder a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.